As etapas para a resolução de problemas de dinâmica dos fluidos são: coletar os dados do enunciado da figura, esboçar o volume de controle e aplicar os cálculos de forma direta. Vamos à primeira etapa, então, que será coletar os dados do enunciado da figura. Aqui diz que uma seção redutora de tubo de água, água que tem a densidade relativa igual a 1, ou seja, sua massa específica será igual a 1000 kg por metro cúbico, e a viscosidade dinâmica de 0,001 pascal segundo. Então, já temos essas duas informações aqui já de cara. Tem um diâmetro de entrada de 50 mm e um diâmetro de saída de 30 mm. Então, ainda ele dá os dois diâmetros de entrada e saída. Se a velocidade de entrada for constante de 2,7 metros por segundo, então a velocidade aqui é constante de 2,7 metros por segundo, encontre a velocidade de saída, então nós vamos precisar encontrar aqui a velocidade de saída, e dividindo as seções de entrada e saída do tubo em 7 partes, trace um perfil de velocidades em ambas as seções. Então, a próxima etapa agora é esboçar o volume de controle. A gente percebe aqui que de um diâmetro maior foi para um diâmetro menor, então houve uma redução. Sempre que tem essa redução de área aqui, significa que a velocidade vai aumentar. Então, como prova real, vocês têm que ter em mente que a velocidade 2 vai ter que ser maior que a velocidade 1. Por quê? Porque o diâmetro está menor. Cada vez que você diminui o diâmetro, você está aumentando a velocidade automaticamente. Então, o que vai acontecer? Agora que eu sei que existe essa redução aqui, eu posso aplicar os cálculos de forma direta, porque eu já tenho os valores que o enunciado forneceu. Primeira parte é sempre calcular as áreas, porque os diâmetros, na maioria dos casos, eles são conhecidos. Então, eu conheço os diâmetros, vamos calcular as áreas. Então, a área da seção 1, nós vamos utilizar o diâmetro 1, sempre lembrando em converter para metro, porque aqui está em milímetro. Então, divide por 1000 o valor de milímetro para deixar em metro. E chegamos à área da seção transversal 1 de 0,001963495408 metros quadrados. Mesma coisa vamos aplicar para 2. A área 2, nós também vamos pegar o 30 mm aqui e passar para metros. E chegamos a uma área 2 de 0,0007068583,471 metros quadrados. Agora, eu vou aplicar esta equação de forma direta aqui. Mas de onde eu tirei essa equação? Eu vou deixar aqui no cardzinho o link de onde eu transformei essa equação aqui. Ela vem do princípio da conservação da massa. Não foi em vão, eu não tirei do nada isso. Simplesmente ela é uma equação trabalhada na qual eu fiz essa dedução num videozinho bem curto que tem aqui no cardzinho que eu vou deixar para vocês. Então, aplicando essa equação aqui, substituo os valores, chegamos à velocidade 2 de 7,5 metros por segundo. Perceba, é a prova real mesmo. Eu disse que se eu diminuísse o diâmetro, eu estaria aumentando a velocidade e realmente a velocidade 2 é maior que a velocidade 1. Então, está correta a definição. Então, agora nós vamos à próxima parte do exercício, que seria dividindo as seções de entrada e saída do tubo em 7 partes, vamos traçar o perfil de velocidades em ambas as seções. Sempre lembrando que nós vamos considerar essas velocidades que nós calculamos como sendo as velocidades máximas, no perfil de velocidades. Essa é a máxima velocidade que o fluido vai atingir. Então, a nossa velocidade num ponto da seção do tubo vai ser igual à velocidade máxima, que são essas aqui que nós temos, vezes 1 menos 2 vezes o ponto que eu quero extrair, que vai ser a altura em y, sobre a altura total. Nesse caso, que é uma tubulação com diâmetro, esse h vai ser a mesma coisa que o diâmetro. Mas poderia ser uma seção retangular, então seria a altura da seção. Nesse caso aqui, como não é a seção retangular, é seção circular, é o próprio diâmetro. Tudo isso aqui é elevado ao quadrado. Então, o que nós vamos fazer? Vamos primeiro subdividir essas 7 seções aqui para poder compor um gráfico. Então, como eu disse para vocês, aqui a altura máxima vai ser igual ao diâmetro. Primeiro nós vamos fazer a solução para a seção 1. Vamos fazer na seção de entrada primeiro aqui. Então, vamos utilizar o diâmetro de 50 mm.
O meu primeiro ponto, já que eu quero dividir em 7 partes, nós sempre vamos deixar a quarta parte aqui para o centro, né? Vamos pegar a extremidade positiva, né? nas primeiras divisões e nas últimas divisões as extremidades negativas. Então, como é que vai funcionar? Primeiro, eu vou dividir o diâmetro por 2. Tá? Vou dividir ele por 2. Então, eu quero a metade, né? Minha primeira extremidade vai ser a metade do ponto lá. O diâmetro dividido por 2, e aqui eu já vou deixando a altura em y. Né? Então, o diâmetro é 50 milímetros, nossa altura em y é 0,025. A minha próxima seção vai ser o diâmetro dividido por 3. Né? Então, vai ser o 50 dividido por 3, passando para metros, vai ser 0,01667. A próxima seção é o diâmetro dividido por 6, que vai ser, em metros, né, 0,00833. E bem no centro aqui, ó, né, bem no centro ele é nulo, né, vai ser 0. Esse vai ser o meu ponto 0. Tá? Agora vamos aos nossos pontos negativos, né, abaixo da linha neutra aqui, que seria a linha do ponto 0, onde a velocidade é máxima. Então, abaixo eu vou ter menos o diâmetro dividido por 6, então negativo. Ó, veja que eu só estou repetindo os valores, né, só que com o sinal trocado. Ó. Na seção 6 vai ser menos o diâmetro dividido por 3, então menos 0,01667 metros, né? E a última seção vai ser menos o diâmetro dividido por 2, que é menos 0,025, negativo. Então veja que aqui está todos os pontos fecham certinho o meu diâmetro, né? Vai dar metade positiva até a metade negativa. Feito isso, agora nós vamos calcular as velocidades, né, em cada ponto desse aqui para poder fazer um gráfico do perfil de velocidades. Então no ponto 1, que é esse ponto aqui, né, eu pego essa equação aqui onde a velocidade máxima, né, no ponto 1 é 2,7, que a gente encontrou, vezes 1 menos 2 vezes o ponto em y, que é o diâmetro dividido por 2, aqui é 0,025, sobre o diâmetro total, que é essa altura total aqui. Tudo isso aqui é ao quadrado, né? Então a velocidade 1 é 0. E faz sentido, porque nas paredes, né, a velocidade é 0. A tensão de cisalhamento é máxima, vocês aprenderam isso lá no capítulo 2. A tensão de cisalhamento é máxima, mas a velocidade é 0 nas paredes. Tá? Já no ponto 2, eu já saí da parede, já descolei da parede aqui. Ó. No ponto 2, eu substituo os valores. Tá? Substituí os valores aqui. E chegamos a uma velocidade de 1,5 metros por segundo. Então, a velocidade 2 tem uma velocidade aí de 1,5 metros por segundo. Velocidade 3. Perceba que a velocidade está cada vez aumentando. Substituo os valores que eu tenho aqui de y. E a velocidade 3 é 2,4 metros por segundo. E a velocidade 4, que é bem no centro, né? Embora a distância seja nula, na velocidade 4, que pega bem no centro, ela vai ser igual à velocidade máxima. Só de ter o zero aqui, isso aqui vai se anular, né? Então, vai sobrar o próprio 2,7 multiplicado por 1. E a velocidade vai ser a velocidade máxima no centro. Agora, quando eu retornar aqui aos negativos, ó, vou substituir os valores. Embora ele esteja negativo aqui, toda essa seção vai ser elevada ao quadrado. Então, na verdade, os valores vão acabar se repetindo. Aqui ele vai ser 2,4 metros por segundo. E assim sucessivamente. Ó. Velocidade 6 vai ser 1,5 e a velocidade 7 vai ser 0. O negativo aqui não vai interferir porque ele vai ser elevado ao quadrado. Então vai ser os mesmos valores como se fossem os positivos. Ó. Bom, calculado todas as velocidades nos pontos para traçar o perfil de velocidades na seção 1, vamos fazer a mesma coisa para a seção 2. A equação é a mesma, só que agora nós vamos utilizar o diâmetro de 30 milímetros como sendo a seção de saída aqui. Né? Então, mesma coisa, eu vou dividir o diâmetro por 2, né, 0,015, dividindo por 3, 0,10, dividindo por 6, 0,005. Aqui vai ser 0 no centro e aqui os pontos negativos. Né? Então, ó,
Aos mesmos passos que eu fiz para a seção de entrada, eu faço para a seção de saída. E agora vamos calcular o perfil de velocidade nesses pontos aqui. Então, no primeiro ponto, né, considerando a velocidade máxima 7,5, foi a velocidade 2 aqui, sempre as paredes vai dar a resolução igual a zero. Descolei das paredes, chego no ponto 2 e, substituindo os valores, temos uma velocidade de 4,1667 metros por segundo. No ponto 3, já mais próximo do centro, temos uma velocidade, substituindo os valores, de 6,667 metros por segundo. No ponto 0, né, é onde a velocidade vai ser máxima. Né? Então está aqui igual a máxima 7,5 metros por segundo. E agora começam os pontos negativos. Né? Lembrando que o sinal negativo não vai interferir porque aqui está elevado ao quadrado. Então os valores começam a se repetir. 6,6667 metros por segundo. E aqui eu vou ter 4,1667 metros por segundo. E na parede inferior do tubo a velocidade vai ser igual a zero. Tá? Lembrando que isso aqui é o processo porque eu quis dividir o diâmetro da tubulação em 7 pontos, para demonstrar um perfil legal de velocidades, mas poderia ser subdividido em mais pontos, né? Para você entender bem como que vai formar o perfil. Né? Com 7 pontos já dá para entender como vai fazer, mas poderia ser subdividido em mais partes ou até em menos partes aqui. Bom, agora nós temos aqui as informações de y e da velocidade, para poder traçar os dois perfis de velocidade, e o que vai acontecer é isso aqui. Ó, né? Então veja que ele sempre vai se formar um perfil parabólico. Né? Parabólico. Então na entrada a velocidade era menor, né? Então aqui a gente tem os pontos em azul, considerando aqui no eixo x a velocidade e no eixo y a altura da tubulação, né? Onde nós temos aqui o centro, né, e lá a medida positiva e negativa do tubo. Né? Aqui, então, em azul, o tubo de 50 milímetros, que vai de 25 até menos 25. E em vermelho aqui, o tubo de saída, que é 30 milímetros, que vai de 15 positivo até menos 15. Então, veja que no centro sempre a velocidade é máxima e nas paredes da tubulação a velocidade é zero. Entre meio, o perfil de velocidades é parabólico. Bom, espero que vocês tenham entendido. Se entendeu, deixa um like para ajudar o engajamento do vídeo. Né? Dúvidas e sugestões para vídeos futuros, pode deixar aqui nos comentários que eu vou tentar esclarecer as dúvidas de vocês. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações quando chegar os vídeos novos. Esse não é só um canal que possui vídeos de mecânica dos fluidos, e sim várias disciplinas do curso de engenharia. Seria isso por enquanto. Fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.